Muito obrigado, professor Mário, pela participação. A sessão de perguntas já foi aberta, né? Então já temos aqui algumas perguntas, começando com o Matheus Leônidas, que ele diz, né? A preservação dos espécimes nos permite avaliar como caracteres funcionais vêm sendo impactados ao longo dos anos. Para serpentes, em específico, qual parte corpórea é pertinente para a mensuração? Eu acho que é uma ótima pergunta, Matheus, né? Tem como utilizar caracteres funcionais para você avaliar, e eu acho que é mais de um, né? Não são somente um caractere, né? Você, para serpente, se você vai avaliar, você pode pegar o tamanho do corpo, se você quer entender, né? Se elas estão encolhendo ou não, mas vão existir estudos que vão avaliar a eficiência reprodutiva. Vai pegar, por exemplo, uma série de espécimes e ver quantos, né, indivíduos estão sexualmente maduros, né, quantidade de óvulos, ou coletar amostras para fazer algum tipo de espermograma, né? Então você consegue obter informações de várias partes do espécime coletado, né? Tem um estudo que eu vi que ele pega, por exemplo, ele estava tentando identificar se uma determinada espécie, eu acho que era de ave, era uma espécie de ave, como que a dieta da espécie de ave ela passou a ser mais focada em organismos de níveis tróficos mais inferiores na cadeia alimentar. Então você pensa que uma ave que no passado comia bichos gigantes, né, predadores mais de topo, né, e ela foi passando a comer predadores mais basais no nível, na pirâmide trófica, ou mesmo herbívoros, né? E para detectar isso, eles utilizavam uma análise química bem complexa. Pegava era um tipo de carbono específico da cadeia alimentar, que eles conseguiam detectar dentro do estômago dos espécimes, né? Ou na composição dos tecidos. Né? Então, tem coisas que são bem avançadas, que não é a minha área de atuação, mas eu achei super interessante esse caso. Né? Que você pensa que, com base em indivíduos de coleção, você conseguia descobrir, entendeu? Mudanças no tipo de dieta ao longo do tempo. Né? Mas não era analisando o estômago, era analisando concentração de um carbono X no tecido muscular da espécie ou no intestino. Né? E para vários indivíduos isso é possível. Né? Tem algumas análises que vão ser mais caras, vão exigir mais recursos, tá? Outras vão ser mais baratas. Né? Então, por exemplo, medir o tamanho do corpo é bem simples. Né? Se você quer saber se uma espécie está encolhendo ou não ao longo do tempo, né? Por que ela está encolhendo, né, gente? Aí o crescimento está sendo limitado porque está faltando recurso, a espécie não está se alimentando direito, né? Você pode associar isso com, né, locais onde o indivíduo foi coletado, se são locais preservados, são locais degradados, né? Tem várias possibilidades. Okay. Seguindo aqui para a questão da Adriana, né? Parabeniza, né, para a pauta na palestra. E a pergunta é, de maneira geral, os recursos destinados às coleções são escassos. Como superar essa diversidade? É possível conseguir financiamento aqui no Brasil? É difícil, né, a gente ter financiamento para as coleções científicas, né, mas eu acho que aqui uma forma de fazer isso é repetir o conselho do Braulio, né, a gente tem que aumentar a pressão da opinião pública. Né, então, quem trabalha com coleção, né, eu acho que é muito importante a gente ter uma forte presença aí na divulgação científica, na comunicação científica, mesmo que você não goste, né, se você é cientista e não gosta de fazer divulgação científica, busque alguém que o faça, né, e seja colaborador dessa pessoa, né? Então, e você pode não querer fazer, mas tem alguém no seu time que busque fazer isso, que mostre para a sociedade a importância das coleções, né, para a gente ter formas de pressionar, né, e tentar captar recursos, tá, para essas coleções. Eu acho que no exterior elas são muito mais valorizadas, infelizmente, né? Se você tem a chance de visitar coleções, né, museus de história natural nos Estados Unidos, na Europa, eles são gigantescos, né? São construções imensas, né, que são muito visitadas também, tá? Então a população ali também tem um papel, né, de valorização, né? Então isso também vem da base de educação, né? Então uma educação que valoriza essas instituições, que leva as crianças lá para fazer visitação, né? Aí as crianças já ficam mais cativadas por aquilo, quando de repente crescem, podem fazer doações, tá? Então tem muito, eu acho que lá fora tem muito essa questão de investimento público, mas também existe uma consciência mais coletiva que vem da educação ambiental, né? E que promove doações substanciais, né, para a manutenção dessas coleções científicas. Né? Então, acho que no Brasil a gente engatinha com essa história toda. Né? Acho que a gente precisa conscientizar mais
a população e tentar aumentar a pressão da opinião pública sobre políticos, sobre órgãos responsáveis, né, pela curadoria dessas coleções, né? A gente parar de ver, né, as coleções do Brasil pegarem fogo, né? Parar de ouvir líderes dizendo já queimou, e daí, né? Consequência, né, das perguntas, temos o Evandro, que é uma pergunta mais pessoal, que é: qual a sua opinião sobre coleções científicas privadas? Bem, Ô, Evandro, eu não sei dizer aqui se essas coleções privadas, você está dizendo que é uma coleção pessoal de uma pessoa, né? Tem algum detalhamento aí? Porque as coleções científicas, a via de regra, gente, elas são públicas, tá? Para você coletar um espécime na natureza, para ele ir para uma coleção, tudo exige licença de coleta, né? Então, não é algo que você pode fazer de qualquer jeito, tá? Então, esses dados, depois que são depositados numa coleção, né, eles são do Estado, né? Eles são públicos, né? Então, existem pessoas que vão ser ali os curadores, que vão gerenciar essas coleções, que às vezes elas podem dificultar ou não, né, o acesso à informação, né? Algumas dessas coleções, esse acesso à informação é mais fácil, né? A informação já está disponível online, então os espécimes que são tombados, né, depositados na coleção, a informação fica disponível online, é fácil para você fazer uma busca, entender o que tem lá de disponível, né? E, infelizmente, vão haver coleções em que esse acesso é mais difícil, né? Seja porque, às vezes, é a política de trabalho do curador, né? Ou, às vezes, a instituição não tem recursos para digitalizar o acervo, para colocar ele online de alguma maneira mais acessível, né? Então, mas assim, eu acho que a biodiversidade, né, a informação, eu sou a favor dela ser pública, né, não dela ser privada. Então, se você tem uma coleção científica que você considera ela privada, por que ela é só sua? Né? Enfim, não sou muito fã não, tá, gente? Fica aí essa opinião. Seguindo aqui, né, o Hidalgo, ele questiona, né? Podemos prever, baseado no aumento da temperatura, a maior perda de espécies que dependem dos dois ambientes para sobreviver, como anfíbios, libelas e efêmeras? Sim, é possível, né? Você tem estudos. Geralmente os estudos são direcionados principalmente aos adultos, né? Nesse caso aí de anfíbios, libélulas, tá? Eles vão prever como que os adultos vão conseguir existir no futuro, né? Para você poder avaliar isso em fases de vida diferentes, né? Aí fica mais difícil. Eu acho que, por exemplo, para anfíbios que tem girino, né? Que tem fase larval, libélulas também, né? Então você precisaria ter uma dinâmica muito mais minuciosa, né? Entender como que são as dinâmicas de enchimento e esvaziamento de lagoas temporárias. Essas questões eu acho que ficam mais complexas, né, para você pensar na sobrevivência da fase larval, né? A maioria dos estudos que eu vejo é baseado em indivíduos adultos, tá? Tem também abordagens correlativas que você pode testar os limites fisiológicos, né, dos indivíduos e ver o que acontece com eles, né? Então, eu acho que no caso aí de alguns desses grupos, né, seria até mais fácil, talvez, do que você não vai achar, né, às vezes, uma amostra representativa de girinos de uma espécie, associar isso com presença de corpos d'água, isso é muito, né, impróprio, eu acho, para fazer essa investigação, né? Seria mais fácil você pegar indivíduos de girinos, né, para fazer um experimento in situ mesmo, no laboratório, né, pôr no aquário, fazer testes com a temperatura da água e ver o que acontece, né, depois tentar entender isso num contexto maior, né. Mas quando a gente fala lá de aqueles modelos de distribuição geográfica em larga escala, né, aquilo é mais focando nos adultos. Temos um comentário e uma pergunta da Zé Neto. Primeiramente, é o comentário falando, né, que a homogeneização com plantas da Mata Atlântica hiperfragmentada foi documentada com dados de herbário, né? Então, aí dando a devida importância para essas coleções. E com a pergunta, né, que áreas climaticamente adequadas para a biodiversidade vão ter mais superposição com áreas adequadas para a agricultura. Poderia fazer um comentário considerando a importância dos trabalhos com coleções? É interessante a colocação, né? Então, a gente tem alguns trabalhos que eles investigam como que as mudanças climáticas vão alterar
as áreas que são climaticamente adequadas para os cultivos, né, que nós usamos hoje em dia, né? Então tem trabalhos que colocam em preocupação, em alerta, essa situação de risco de fome, de esvaziamento, né, das commodities, né? Porque a produção vai diminuir no futuro se a gente tiver essas alterações climáticas fortes, né? Agora, colocando isso numa perspectiva de trabalhos das coleções, né, eu acho que a gente pode tentar entender, às vezes, os locais que hoje, né, são super representativos para a agricultura, como que era talvez a biodiversidade desses locais no passado, a gente consegue entender isso via coleções, né? A gente entender se as áreas de biodiversidade de hoje, né, vão ser as áreas de agricultura de amanhã? Espero que não, né, gente? Mas isso provavelmente vem historicamente acontecendo, né? A gente consegue, talvez, indicativos disso avaliando coleções, né? Você pegar polos agrícolas hoje e investigar como que era o passado desses polos em termos de representação de biodiversidade em coleções científicas, né? Acho que é uma vertente interessante, né? Não sei se eu respondi aí o José Neto. Acho que, por fim, acho que foram essas as dúvidas, né? Então, acho que não é só realmente voltar a frisar a importância da divulgação científica, como né, para estreitar esses laços que tem entre o que é visto, né, nas universidades com a sociedade. Então, esses dados aí que o senhor apresentou, professor Mário, também, nessa palestra, nos faz ver como é importante realmente essa questão de trazer a importância das coleções científicas, né, que as pessoas podem estar às vezes, podem ter algum certo tipo de preconceito com esse tipo de coleção sendo realizada, mas então tem sua importância científica, sua importância não só para a questão histórica, como também para a gente conseguir prever o que pode estar por vir, né? Então, agradeço demais a sua palestra, o seu auxílio, né, durante todo esse processo do evento, e acho que é isso. Então, parabéns pela palestra novamente e muito obrigado, professor Mário. Obrigado, pessoal. Bom almoço para todo mundo.